E aí, oitavo ano, como vocês estão? Ei, então olha só, vamos aí agora fazer mais uma correção. Peguem aí, por favor, a apostila de vocês lá na página 62 e 63, que a gente vai falar um pouquinho aí, né, da questão do integração, que fala aí sobre bulimia e anorexia, e vamos também falar um pouco aí do ação, né, falando sobre lipídios, carboidratos, sistema digestório. Então, todos acompanhando, peguem a apostila, um lápis aí, eu vou ditando as respostas, né? Vamos falando aqui, conversando um pouco a respeito do sistema digestório e do integração, que inicia falando o seguinte: bulimia e anorexia são transtornos ao mesmo tempo psicológicos e alimentares que têm ameaçado a vida de muitos jovens que estão em busca do corpo perfeito ou de se enquadrarem em padrões questionáveis de beleza. Então, né, tá falando aí de duas doenças, né, ao qual consiste aí, né, na pessoa se achando, né, pessoa se achando muito gorda, se achando fora dos padrões. E aí então nós temos duas doenças, a bulimia e a anorexia, né? Uma que se acha muito gorda, outra também, mas que provocam vômitos as pessoas. Então tem aí o psicológico muito abalado em relação a isso. E a gente sabe que, né, esses padrões geralmente são impostos pela sociedade, por traumas, muitas vezes vem através do bullying, né? Provocado aí por grupos que andam, escolas também, né? Então a gente tem aí um cuidado, tem que se ter um cuidado muito grande em relação a apelidos que se colocam, como tratar aí o amigo, o colega, porque a gente acha que muitas vezes é uma brincadeira, coisa do tipo, um negócio, né, que não tem muita importância, mas na verdade nós não estamos sabendo o que essa pessoa está sentindo por dentro. Então algumas vezes a pessoa até brinca e tal, mas não, mas ele não liga. A gente não sabe se ele liga ou não, porque internamente só a própria pessoa, né, sabe aí realmente. E às vezes ela não tem coragem de falar que ela não gosta daquele tipo de brincadeira, né, com medo de perder os amigos, com medo de ser rejeitado aí, né, pela sociedade. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande a isso e respeitar sempre o outro. E aí continua falando o seguinte: cientistas e médicos acreditam que esses dois distúrbios possam ter origem tanto genética quanto ambiental, por influência da sociedade, meios de comunicação, amigos e tudo mais. É muito comum quando a gente se depara, por exemplo, aí numa propaganda mostrando roupas, né, coisa do tipo, e sempre pessoas muito magras, esbeltas, né, bem trabalhadas, né? Então, isso impõe um pouco na cabeça da gente. Qual será? Será que eu estou em forma? Será que eu estou bem? Será que esse é o corpo ideal? Será que eu posso colocar essa roupa para ir na praia e tudo mais? Então, né? Tem esses padrões geralmente impostos aí pela mídia, pela sociedade, as modelos cada vez mais magras, né? Então, aí ele traz no integração cinco questionamentos, que o primeiro deles é o seguinte: qual é a sua opinião sobre os padrões de beleza impostos atualmente, né? Então aí é a sua opinião, você que vai descrever a respeito disso. Será que a sociedade impõe ou não impõe padrões de beleza? E se impõe, será que é correto dizer aí que sempre as pessoas mais magras são mais bonitas, que as pessoas têm que ser assim, tem que ter determinada cor, tem que ter um formato assim, assado, o cabelo tem que ser loiro, não tem? Esses padrões que a sociedade impõe aí, né? Muitas vezes são padrões altamente questionáveis. Nem todo mundo tem que ser magro, nem todo mundo tem que ser assim, nem todo mundo tem que ser assado. Então a gente tem que saber qual é. Aí pergunta, né? Qual é a sua opinião sobre esses padrões de beleza? Será que a pessoa ela tem que estar feliz da maneira que ela é? Se ela é um pouco mais gordinha, se ela é um pouco mais magra, se ela não é musculosa, que será que a pessoa tem que sentir aí? Ou será que ela tem que seguir o que é determinado pela mídia, o que é dado aí pela sociedade como um alto padrão de beleza, né? Então a gente pode passar na frente de lojas, por exemplo, você vai ver vários manequins. Como será que são esses manequins na maioria das lojas? Já pararam para observar? Todos eles têm um padrão corporal. E será que aquela roupa, quando eu vejo lá, vai ficar igual no meu corpo? Então a gente tem que também
saber observar, né, ficar um pouco mais atento em relação a esses padrões impostos. Muitas vezes fala assim, ah não, mas eu não vejo isso sendo imposto em qualquer lugar, mas imagens, revistas, televisão, propaganda, né, um próprio manequim, lojas, modelos, isso querendo ou não vai entrando na nossa cabeça, né, e começa aí a fazer todo um trabalho psicológico ao qual algumas pessoas, né, se deixam levar por esse tipo de padrão imposto pela sociedade. E aí é a opinião de vocês, estou fazendo alguns comentários para a gente então aí começar a observar um pouco mais, né, a respeito dessas questões. A segunda fala o seguinte: é possível que todas as pessoas tenham esse mesmo padrão de beleza? Será que precisa todo mundo ser loira? Será que precisa todo mundo ser magro? Será que precisa todo mundo utilizar tal coisa? Será que precisa todo mundo ter uma sobrancelha de um tipo, um olho de uma cor, um olho de outra? Então, né, o que será que é necessário para isso mesmo? Será que é o estético mesmo que vale a pena? Ou será que é o que a pessoa tem, o interior dela, né? As questões, a cultura que ela pode passar, quem ela é de verdade? Terceiro ponto, por que os adolescentes estão entre os que mais sofrem nesses transtornos, né? Então, na adolescência, a gente tem que lembrar que é um período muito crítico, é um período difícil, é um período de transição. Nós estamos saindo de uma infância e entrando numa fase adulta, né? É aquele período de alterações, de hormônios. Então, por que será que aí os adolescentes são os que mais sofrem com isso, né? Então, são aquelas pessoas que ainda não estão, os adolescentes ainda não estão preparados, o psicológico, né, totalmente aí preparado para lidar com tais questões. Então aí você vai escrever também a respeito, né, o porquê você acha que os adolescentes aí são os mais vulneráveis em relação a isso, né? É onde mais se cobra em relação a isso. Esses transtornos ocorrem mais frequentemente entre garotos e garotas. Então aí abre também uma questão, né, que pode ser pesquisada, vocês podem fazer alguma pesquisa em relação a essa questão, mas será que ela está mais voltada para garotos ou para garotas? Será que as meninas são mais cobradas em relação ao tipo de roupa que veste, o corpo, o biquíni, como que é o cabelo? Ou será que os meninos são um pouco mais cobrados em relação a isso? E como podemos manter um corpo saudável? Será que o corpo saudável é aquele corpo esbelto, num formato todo magrinho? Ou será que uma pessoa saudável é aquela que está com a mente também saudável? E é claro que não podemos esquecer que não é porque a pessoa, ah, não, ela é gorda e tudo mais. Não, algumas pessoas que são mais gordinhas têm também o corpo saudável, a mente saudável, que é uma das coisas que mais importa. Só que é claro que não podemos aí esquecer da questão das saúde, das taxas de níveis de gordura, açúcares no sangue, então a gente tem que levar em relação a isso também. Muitas pessoas são gordinhas, mas estão super felizes, mas precisam aí emagrecer por questões de saúde, né? Mas também tem pessoas que têm uma saúde muito boa. E como podemos aí manter esse corpo saudável? Além de uma atividade física que nós temos que ter aí diariamente, né, semanalmente, e uma alimentação saudável, livre daquelas gorduras, né, de enlatados, de muito sódio que esses alimentos têm, nós também temos que pensar que o corpo saudável é mente saudável. Então nós não podemos esquecer a respeito disso, né? Que não é porque eu tenho uma alimentação saudável, que eu tenho um corpo aí todo trabalhado, definido, que minha saúde, meu corpo pode estar saudável em si. Às vezes é só uma aparência, né? Mas o psicológico da pessoa está totalmente abalado. Então é muito comum a gente ver pessoas aí, né, super esbeltas, trabalham, praticam atividades físicas, têm alimentação super saudável, mas mesmo assim não estão satisfeitas com o corpo que tem. Tem um corpo muito bem trabalhado, um corpo saudável, com alimentação saudável, né? Tudo em dia aí, livre de alimentos tóxicos, né? Vamos assim chamar, mas a mente não está saudável, não estão aí se aceitando. Por que será que isso ocorre? Então, né, o que nós precisamos manter aí para ter um corpo saudável? Será que é só uma alimentação? Será que é só uma atividade física? Ou também precisamos trabalhar a nossa aceitação, a trabalhar aí, né, a questão do que eu estou bem, como eu estou me sentindo? Então fica aí uma integração, né, um pouco para a gente pensar a respeito disso, e aí não deixe então de colocar no caderno, certinho? Vamos então agora para a página 63,
falar um pouco do ação, né? Que aí nós temos algumas questões. E a primeira delas fala o seguinte: por que é importante que cuidemos da dentição decídua, né? Lembrando que a dentição decídua, né, vem da palavra queda, descida, aquela que desce, aquilo que cai. Então, uma dentição decídua é o quê? É aquele dente que a gente tem nos primeiros anos, chamada de dentição de leite, e é aqueles dentes que vão cair, né, quando chega aí por volta de 6, 7 anos, isso vai dependendo de organismo para organismo. Então, por que é importante cuidarmos da dentição decídua? Por que essa dentição recebe tal nome? Primeira coisa, a dentição recebe esse nome porque são dentes que irão cair, são dentes que vão ser trocados. Então, por isso que vem decídua, né? Então, o nome decídua vem daquilo que cai, aquilo que desce. Então, por que essa dentição recebe tal nome? Porque esses dentes vão cair quando chegar em determinado período da nossa vida. Eles vão ser trocados agora por uma dentição que vai aí perdurar por restante da nossa vida, se, é claro, forem cuidados e bem tratados, né? E por que é importante cuidarmos da dentição decídua? A gente tem que tomar cuidado com a dentição decídua porque eu até falei isso na explicação. Quando você não trata bem a dentição decídua, cáries, por exemplo, podem afetar a dentição que está vindo depois, aquela dentição posterior, a dentição permanente. Então temos que tomar cuidado, por quê? Porque é importante cuidar da dentição decídua? Porque, por exemplo, podemos ter cáries que penetram tanto no dente decíduo que chegam a afetar agora o dente permanente. Então coloquem isso aí, porque coloquem assim, porque o não cuidado da dentição decídua pode fazer com que cáries atinjam a dentição permanente, afetando assim a dentição que deveria perdurar, por toda a vida, certo? Então nós temos que tomar muito cuidado com esses dentes, porque ao não cuidado desses dentes eu posso prejudicar a minha dentição permanente, uma dentição que aí, né, deveria se durar por um longo período. Vamos para a questão de número 2. Para cada nutriente citado, indique onde começa e onde termina sua digestão. Primeiro, carboidrato. O carboidrato tem aí o amido, por exemplo, o pão. Onde começa o processo digestório? Boca. Então, no primeiro quadrante, boca. E onde termina a sua digestão? A digestão do carboidrato, do pão, por exemplo, ele vai terminar no intestino delgado. Intestino delgado, abre um parênteses, escreve duodeno, logo na porção inicial aí. Então, professor, mas da boca vai para o estômago, do estômago que ainda vai para o intestino delgado. Por que a digestão do carboidrato não termina no estômago? Lembrando que o estômago ele tem meio ácido e as enzimas que vão quebrar agora, né, o carboidrato, elas não vão ser enzimas aí atuantes no meio ácido. Então eu tenho a boca com meio básico, neutro, chegando no estômago aí extremamente ácido, um pH em volta de 2. Então eu tenho que tomar. Agora, eu tenho que esperar passar pelo estômago para que agora eu retome esse processo de digestão do intestino delgado. Então, o carboidrato começa na boca, mas ele é pausado a digestão dele no estômago e só retoma lá dentro do intestino delgado. Segundo, lipídio, onde a gordura ela é quebrada. A gordura não é quebrada na boca, que na boca é quebrado o carboidrato. A gordura não é quebrada no estômago, porque no estômago é onde ocorre a quebra de proteínas. Então, só me resta o lipídio, as gorduras serem quebradas no intestino delgado. No duodeno, bota intestino delgado, pode só abreviar ID, né? Intestino delgado, entre parênteses, duodeno.
E onde termina a digestão? Termina no mesmo local. A digestão do intestino delgado, desculpa, do lipídio, ela começa no intestino delgado e termina aí mesmo no intestino delgado, duodeno. E as proteínas? Proteínas, como já dito, a digestão delas inicia-se no estômago e termina no intestino delgado, duodeno. Número 3. No quadro a seguir, indique os locais de produção e de ação de cada secreção digestiva. O suco gástrico, onde ele é produzido? Na parede do estômago. E o local de ação do suco gástrico, ele é produzido no estômago e ele age no próprio estômago. Então, na parede do estômago e o local de ação é no estômago. Depois, o suco entérico, né, produzido aí pelo intestino delgado. Qual é o local de produção? Intestino delgado, entre parênteses, duodeno, né, na parede do duodeno. Então, ele no intestino delgado, pode botar um tracinho ou entre parênteses, parede do duodeno, que é a primeira porção aí, né? Duodeno, jejunum e íleon, as três partes que o intestino delgado ele é dividido. E o local de ação no duodeno mesmo. Depois nós temos a bile, né? A bile aí vai ser produzida pelo fígado. Então coloquem que a bile é produzida pelo fígado. Mas bota assim entre parênteses, produzida pelo fígado, entre parênteses, coloquem assim, ó, armazenada na vesícula biliar, porque o fígado fica produzindo a bile constantemente, só que ele não joga ela direto para dentro do intestino, ele vai armazenando ela na vesícula biliar, né, uma bolsinha, que durante o processo de alimentação, aí ela é estimulada a despejar agora esse líquido em cima da alimentação quando chega lá no duodeno. Então a bile ela é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e onde ela age, qual é o local de ação? É no próprio duodeno também, certo? Depois nós temos a amilase salivar. Qual é o local que a amilase salivar ela é produzida? A saliva, então, é produzida pelas glândulas salivares, né? Lembra das três glândulas anexas: fígado, glândula salivar e pâncreas. Então, a amilase salivar é produzida pelas glândulas salivares e ela vai agir aonde? Na boca. Olha a saliva aí. E depois nós temos, por último, o suco pancreático, o próprio nome já me diz, né? O pâncreas. Só que o pâncreas também ele é glândula anexa. O alimento não entra nas glândulas anexas. O alimento passa próximo às glândulas anexas, né? Então, o alimento só passa dentro do tubo digestório. O alimento não entra nas glândulas salivares, mas a glândula salivar joga a saliva na boca. O alimento não entra dentro do fígado, mas o fígado joga a bile para dentro do intestino. E o alimento não entra no pâncreas. O pâncreas faz o quê? Pega o suco pancreático e despeja também aonde? Dentro do duodeno, lá na porção inicial do intestino delgado. Então, o local de ação do duodeno, do suco pancreático, é no duodeno, certo? E por último, nossa última questão aí, nós temos então na página 63 a questão 4, que fala o seguinte: um médico informou seu paciente sobre uma doença que impede a formação da bile no fígado. Que tipo de nutriente tem seu aproveitamento comprometido por essa doença, né? Então a bile do fígado, ela trabalha aí no emulsionamento de gorduras, né? Fragmentando as gotas de gordura. Ao fragmentar as gotas de gordura, então, ela auxilia as enzimas digestórias a quebrar, né? A fazer a digestão dessa gordura. Então, a pergunta é: que tipo de nutriente tem seu aproveitamento comprometido por essa doença? Então, coloquem assim, ó: a bile é responsável pelo emulsionamento, né? Emulse, ó,
EMUL, emulsionamento com S, emulsionamento de gorduras. A bile é responsável pelo emulsionamento de gorduras, vírgula, isto é, vírgula novamente, vírgula, isto é, vírgula, ela fragmenta as gotas de gordura, ela fragmenta as gotas de gordura, vírgula, facilitando, ela fragmenta as gotas de gordura, facilitando a ação das enzimas, facilitando a ação das enzimas, abre um parênteses e escreva lipases, abre um parênteses, escreva lipases com S, lipases, fecha o parênteses, que farão sua digestão, que farão sua digestão. Ok? Ponto final, então, e aí a gente encerra a correção do ação, certo? Então, lembrando que agora na porção final do capítulo de digestão, capítulo 3 final, nós temos aí, né, a sessão extra. Não deixem de fazer a sessão extra, eu também vou postar aí, né, o vídeo de correção dessas atividades posteriormente. Primeiro façam durante essa semana e aí no final da semana eu vou postar então o vídeo da correção da sessão extra, certinho? Beijo, meus queridos, até a próxima, se cuidem, hein? Não deixem aí passar despercebida a situação, então vamos tomar todo o cuidado possível. Beijo!